pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um pouco diferente. Esses tempos eu tava arrumando minha estante e resolvi fazer esse vídeo juntando 10 livros de não ficção que eu gosto bastante. A maioria eu já li faz algum tempo e que eu acho que podem servir de indicação para quem tá buscando alguma coisa legal para ler. Então todos eles são muito bem escritos, todos eles têm temas bem interessantes. Então eu vou mostrar e comentar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro livro que eu queria mostrar é o 101 Dias em Bagdá, desta moça, cujo nome eu não vou nem tentar pronunciar. E ela é jornalista, ela escreveu também O Livreiro de Cabul, que é um livro bem interessante. Mas nesse livro aqui ela vai contar sobre os 101 dias que ela passou no Bagdá fazendo cobertura jornalística da guerra do Iraque para alguns veículos de imprensa. Então ela passou 101 dias em Bagdá e o livro é bem interessante porque além do contexto da guerra e das coisas da guerra em si, no livro ela conta sobre a cobertura jornalística disso, né? Como que é viver esse período, como que é estar ali nesse período, quais eram as dificuldades da equipe, que às vezes ficava sem comunicação, alguns casos de bombardeios que ela estava presente ou muito perto, enfim. É um livro curiosamente empolgante para um livro de não ficção, sabe? Você fica lendo, você fica querendo saber o que está acontecendo, o que vai acontecer. E ela escreve bem, ela conta histórias muito bacanas. O livro tem quase 400 páginas, mas assim, é uma delícia de ler, eu acho que vale muito a pena. Eu gosto bastante também do Livreiro de Cabul, mas eu acho esse aqui um livro mais empolgante, assim. Outro livro que eu quero indicar, esse é para quem gosta mais de cinema, é esse livro Grandes Diretores de Cinema, do Laurent Chirat, eu imagino que se fale assim. E é um livro de entrevistas com muita gente. Então tem, por exemplo, o Scorsese, o Almodóvar, o Pollock, Woody Allen, os irmãos Coen, o David Lynch, o Wim Wenders, Tim Burton, o Godard, enfim, Lars von Trier, um monte de gente mesmo. E o livro já é um pouquinho antigo, então não fala sobre filmes mais recentes desses diretores, né? O livro é de 2002. Mas é bem interessante as entrevistas que ele faz com esses autores falando sobre as obras deles até então, sobre as ideias, os conceitos de cinema que eles usam. Ele não é assim um livro muito técnico, tá? Então tem uma coisinha ou outra, mas ele pode facilmente ser lido por pessoas que não entendem da parte técnica. Isso não influencia na leitura do livro. E é bem legal, porque ele fala de diretores muito bons e os outros provavelmente são os que você devia conhecer se você ainda não conhece. Então é bem bacana. Bom, depois um livro que eu acho que eu já comentei em alguma tag, eu não lembro mais muito bem, mas que é o Lendo Lolita no Teran, da Zarna Fisi. Essa aqui é a edição pocket, mas ele tem a edição grande, tá? A Zarna Fisi era uma professora de literatura de Teherã, no Irã. E por causa do regime talibã, ela precisou parar de dar aulas de muitos livros. E ela então fazia encontros com várias alunas na casa dela para lecionar, enfim, sobre os livros que ela queria falar. E, digamos, uma maneira de fugir da censura do país naquele momento. E aí que ela vai contando, então, esses encontros, como que era. E ela também dá um contexto cultural bastante interessante da época desse regime. E depois de um tempo ela acabou saindo do Irã, foi para os Estados Unidos. Ela tem um outro livro que chama O Que Eu Não Contei, em que ela fala um pouquinho mais sobre a vida dela, a vida da família dela, coisas mais pessoais, enquanto esse aqui ela foca um pouquinho mais no desenvolvimento dessas aulas com as alunas e aquele momento específico da política do país. O próximo livro se chama Eating Animals, é do Jonathan Safran Foer. Ele escreveu Incrivelmente Alto, Extremamente Perto, ou ao contrário. Escreveu Tudo Se Ilumina também. Esse livro já foi traduzido, é Comendo Animais, a capa ficou bem parecida. Se eu não me engano é da Roku. Nesse livro aqui, o Jonathan Safran Foer vai falar sobre vegetarianismo. Na verdade, ele vai ter um filho, e ele já foi vegetariano e ele já foi não vegetariano em vários momentos da vida dele. Mas ele começa a pesquisar mais a fundo o tema
pra saber como que ele vai criar o filho, né? Se ele vai criar o filho comendo carne ou não. Ele é bem interessante porque, além de ler muito sobre o assunto, ele também vai pesquisar em loco as coisas, assim. Então ele visita granjas, visita fazendas, visita coisas de criação de gado orgânico, enfim. É bem interessante. Ele tem uma outra coisa interessante, que é ele não advoga por nenhum dos dois lados, assim. Ele simplesmente está pesquisando, no final ele chega à conclusão dele e fala, olha, essa aqui é a minha pesquisa e você chega à sua própria conclusão. Então ele não é aquelas chato, tipo, você precisa ser assim ou você precisa ser assado, não, ele só apresenta as informações. Eu acho que mesmo para quem não tem interesse assim, em ser vegetariano mesmo, a ideia pode ser boa porque te faz ser um pouquinho mais consciente acerca daquilo que se come. E mesmo que não seja para se tornar vegetariano, eu acho que o tema é bastante pertinente a toda a sociedade. Assim. Agora, para falar do irmão do Jonathan Safran Foer, eu queria falar do Joshua Foer. Então, os dois são irmãos. Esse livro se chama A Arte e a Ciência de Memorizar Tudo. Ele tem esse título e essa carinha de livro de autoajuda, mas não é. Então, o Joshua Foer saiu da faculdade e estava desempregado e resolveu fazer uma pesquisa sobre os campeonatos de memória dos Estados Unidos. Então aqui ele mostra como, eu não lembro, acho que durante 1 ou 2 anos, ele treinou a sua memória e se tornou um campeão de memória de um dos campeonatos, assim. Então ele vai ensinar as técnicas que as pessoas usam, vai contar as pessoas que ele conheceu nesse caminho. E não é para você memorizar coisas assim para sua vida inteira, sabe? Não é do tipo uma melhora oficial do seu cérebro. São técnicas que essas pessoas usam para conseguir memorizar a ordem de cartas de um baralho, coisas assim. Então, ele não vai te ajudar aí muito, mas é que é muito engraçado a história, a maneira com que ele faz isso e as pessoas que ele conhece, é tipo muito louco, sabe? Então, no fundo é um livro que é super divertido, assim. Enfim, eu acho que vale a pena também pelo jeito que ele é escrito. Eu achei pessoalmente bem escrito, assim. E eu gosto bastante, eu indiquei esse livro pra muita gente já também. Outro livro nessa linha de eu resolvi pesquisar e saber tudo eu mesmo, eu queria falar do Obalala, A Procura de João Gilberto, do Mark Fisher. Então esse aqui é um alemão que ouviu a música do João Gilberto, ficou enlouquecidamente apaixonado e resolveu vir para o Rio de Janeiro pesquisar e procurar o João Gilberto. Então ele está hospedado num hotel e começa a procurar pessoas para conversar, né? Pessoas que conhecem o João Gilberto, que poderiam saber onde ele mora. Enfim, ele tenta se aproximar do João Gilberto. É bem bacana, e daí ele escreveu o livro com o resultado disso, né? É tipo uma investigação, assim, procurando o João Gilberto. E é interessante ver também esse contraste das culturas, já que é um alemão procurando um brasileiro no Brasil. Então, assim, tem algumas coisas culturais bastante interessantes nesse livro também. E uma delícia de ler. Um livro com ideias bem interessantes é o Nada Prova Nada, do Gerald Thomas. Ele é diretor de teatro, dramaturgo. Ele já teve uma companhia aqui no Brasil que chama Ópera Seca, teve coisas bem interessantes. Hoje a companhia dele está em Londres, chama Dry Opera. E aqui é um compilado de crônicas dele, textos dele publicado, acho que todos na Folha e em blogs. Em que ele vai comentando sobre arte, sobre cinema, sobre teatro, sobre a sociedade, sobre artistas, enfim, ele comenta assim sobre um número muito grande de coisas. Nem sempre eu concordo com ele, mas eu acho que ele pensa coisas interessantes e te provoca a pensar coisas interessantes também. Então, ele te mexe um pouco da zona de conforto em relação a alguns pensamentos. E ele é um cara muito inteligente, assim, eu acho ele pelo menos um cara muito inteligente que sabe muito sobre o mundo, assim. Dentro dessa polêmica das biografias, que é meio recente, o Gerald Thomas comentou que para ele é uma decepção saber que o Caetano, que cantou É Proibido Proibir, está
a favor da proibição das biografias, então já dá pra ter uma ideia de quem ele é e como que ele pensa. Como não podia deixar de ter a Susan Sontag, eu escolhi o Sobre Fotografia, que é um livro de ensaios. Ela tem muitos livros de ensaios, eu acho os ensaios dela em geral muito bons. Mas esse aqui eu tenho um carinho especial porque foi o primeiro que eu li. Nesse livro ela vai falar sobre o papel da fotografia na sociedade, então ela vai retomar um pouquinho da história da fotografia, já que no começo a fotografia assume um tom documental curioso, né? Existiam muitos fotógrafos que iam fotografar o mundo e publicar isso em revistas e as pessoas começavam aquela coisa de saber o que é a África, de ver elefantes, enfim. Então, isso, um pouco antes disso, tinha aquela fotografia do retrato familiar e tal. E depois ela ainda discute a fotografia como arte e por aí vai. A fotografia hoje que todo mundo bate e tal. Então ela vai discutindo esse papel da fotografia e é muito interessante, porque no fundo ela está fazendo uma discussão sobre o papel da imagem na nossa sociedade, né? Já que a imagem não é só a fotografia, mas é bem interessante o livro. Ele é curtinho, é gostoso de ler. Eu acho que ele é um pouquinho mais denso que os outros que eu mostrei, mas ainda assim vale muito a pena. Agora eu queria falar de um livro triste, que é o Hiroshima, do John Hersey. Esse livro é publicado pelaquela coleção de jornalismo literário da Companhia das Letras. Esse livro foi originalmente publicado numa edição da New Yorker. John Hersey faz uma pesquisa com 6 sobreviventes à bomba atômica de Hiroshima um ano depois da bomba e 40 anos depois da bomba, para saber como tinha sido a vida deles durante esse tempo. E então conta o ponto de vista dessas 6 pessoas naquele dia, enfim. É muito triste, assim, é um livro que mexe muito com o leitor. Eu acho que você não consegue ficar imune ao que ele diz e ao que essas pessoas viveram. Esse foi um trabalho super elogiado na época, tanto pelo fato da pesquisa dele ter ido até lá, de ter falado com muitas pessoas, tanto pela maneira com que ele abordou os dados. Ele conta a história das pessoas de uma maneira muito literária, né? Esse aqui é considerado uma das grandes obras-primas do jornalismo literário e é um livro muito bom. Por fim, eu queria indicar o 1968, Eles Só Queriam Mudar o Mundo. Esse livro é da Regina Zappa e do Ernesto Soto. E eles vão fazer mês a mês contando a história de 1968. Para quem não sabe, foi um ano de muitas revoltas populares em vários lugares do mundo, por motivos diferentes. Mas foi um ano bastante conturbado. Então eles vão mês a mês. Então aqui, ó, janeiro. E vão contando então várias coisas que aconteceram no Brasil e no mundo. Ele é bastante cheio de fotos e ele tem coisas interessantes de colocar essas frasezinhas durante na diagramação. E também tem entrevistas com pessoas da época. Enfim, é bastante interessante. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado das indicações. Me falem se vocês já leram alguma coisa dessas, se vocês gostam ou se vocês têm outras indicações para mim também. Um beijo, tchau, tchau.